A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 1 do segundo trimestre do ano 2021 da revista CPAD, a lição que tem como título E deu dons aos homens. Estamos começando mais um trimestre aqui da CPAD e neste trimestre a CPAD resolveu publicar uma revista antiga, uma revista de 2014, que fala sobre dons espirituais e ministeriais. Bem, a CPAD ela publicou agora no primeiro trimestre de 2021 uma revista sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nesta revista, nós já estudamos ali sobre dons espirituais, tivemos uma aula sobre dons. Só foi uma aula, depois nós falamos sobre o dom de cura. Então, foi basicamente 2 aulas que nós falamos sobre dons. Agora, nós vamos estudar uma revista inteira sobre este tema. Algumas pessoas reclamaram, acharam assim que ficou um pouco repetitivo. No entanto, a CPAD publicou uma nota, divulgou nas redes sociais, divulgou por aí, que na verdade isso faz parte de um projeto que eles lançaram para divulgar a questão do batismo com o Espírito Santo, não divulgar, mas incentivar os crentes a buscarem o batismo com o Espírito Santo, a incentivar os crentes a buscarem os dons espirituais. Então, é um projeto de 6 meses, e neste caso, a CPAD ela resolveu publicar esta revista antiga que já tem o tema que eles tinham em mente. O tema que já tinham em mente, eles viram que não tinha necessidade de escrever uma nova revista, uma vez que já tinha uma revista pronta. Acontece que não tem tanto tempo assim. A questão aí de 6, 7 anos, a gente pode dizer que é um tempo curto. Eu mesmo dei aula desta revista quando ela foi lançada. Então, muitos professores da EBD vão ministrar novamente a revista, porque não tem, do meu ponto de vista, não tem tanto tempo. Mas, de certa forma, é um tema altamente relevante e nós temos sim que ensinar sobre dons espirituais. Temos que reforçar essa questão de que nós, pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons e a igreja tem que buscar estes dons espirituais porque eles são para serem usados em prol do reino de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a vida de cada professor e aluno da EBD que vai acompanhar esta revista. Uma revista com um tema relevante, um tema importante para a igreja. Então, vamos deixar de lado as reclamações, vamos deixar de lado qualquer observação negativa e vamos olhar agora para frente como que nós podemos aí, juntos, né, todos nós aqui juntos, podemos pegar este tema e transformar ele em algo que realmente tem aplicação prática na vida dos alunos. Então a gente tem que pensar dessa forma, que no final da revista nós possamos ter aí crentes mais firmados, assim, firmes no evangelho e buscando dons espirituais e igrejas que estão crescendo em qualidade e também em quantidade por causa da busca pelos dons espirituais. Então essa é a esperança que nós temos, que esta lição, esta revista como um todo, venha trazer um resultado, venha apresentar no final das contas aí um resultado, né, positivo para o reino de Deus. Amém? Então vamos aqui apresentar que o EBD em Foco tem um conteúdo totalmente gratuito para você que usa a revista da CPAD de adultos e jovens. A gente tem aqui a aula em vídeo que você está assistindo agora. Então esta aula aqui é gratuita, você pode compartilhar à vontade. A aula em áudio também você pode estar ouvindo o áudio que está disponível dentro do site do EBD em Foco. Nós temos um subsídio em PDF, nós temos o vídeo de destaque e o vídeo de dicas. Há um conteúdo que é publicado semanalmente com antecedência para você estudar. Este conteúdo pode ser acessado no site ebdemfoco.com e alguns deles, no caso o vídeo, por exemplo, você vai encontrar pelos grupos do WhatsApp, vai encontrar no YouTube. O PDF também a gente compartilha em grupos do WhatsApp. Também é um conteúdo que circula por aí, conteúdo do EBD em Foco, mas é importante você acessar o site ebdemfoco.com ou o nosso aplicativo para Android. Se no Android temos o aplicativo do EBD em Foco também. Nós temos o conteúdo Premium, que no caso é um conteúdo que vai te ajudar a ministrar uma aula melhor, que são os slides em PowerPoint que você pode usar na igreja. É este slide que eu uso aqui.
um slide 100% baseado na revista, um slide aí que vem com imagens de qualidade, com animações, que vai te ajudar a ministrar uma aula melhor, uma aula mais dinâmica. Tá? O slide vem pronto para usar. Ele em PowerPoint você pode modificar, acrescentar ou tirar alguma coisa, caso você queira fazer isso. Caso contrário, você pode simplesmente baixar o slide no site do EBD em Foco, levar para a igreja e ministrar. É um slide pronto para ser usado na igreja. Nós temos um curso baseado no tema da revista. Este curso vai ser lançado ainda aí daqui uma semana. Tá? Então a gente ainda está preparando ele. Se você entrar no site não encontrar, porque não lançamos ainda, mas vai acontecer este curso, tá? Da revista de adultos e de jovens também. Estudos e sermões em PDF para você ministrar na igreja. Aí que você, quem sabe, além da EBD, você ministra em outros momentos, outros cultos. Então nós temos também este conteúdo exclusivo. Então o plano Premium, além de você contribuir com o EBD em Foco, né, fazendo assinatura para que nós possamos melhorar cada vez mais, você também vai ter acesso a este conteúdo exclusivo. Nós temos o WhatsApp, tá, do EBD em Foco, 949-8409-2869. Por acaso você tentou cadastrar, não conseguiu, você tentou fazer assinatura, não conseguiu, mande uma mensagem para nós vamos responder. Né? Estamos aí com uma equipe reduzida, às vezes a gente demora um pouco a responder, mas a gente responde todas as mensagens a gente responde. Pode mandar mensagem a qualquer hora, de madrugada, final de semana, feriado, quando chegar no horário específico, nós vamos responder a todas as mensagens, então fique tranquilo. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tentei cadastrar, não consegui, tentei isso, tentei assinar. Eu estou com uma dúvida em relação à lição, pode mandar também, que a gente responde todas as dúvidas. Amém? Então vamos começar aqui o conteúdo da revista, que o textuário diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Então aqui a gente vê uma passagem que fala da exaltação de Cristo, aí fala que ele deu dons aos homens. Então, né, Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar também do propósito dos dons. Mas vamos continuar, que a gente vai ver durante a aula. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Então, os dons espirituais, eles são para a era da igreja. Tá? Os dons espirituais não são para a vida eterna, para o céu, para a Nova Jerusalém. Não. Tá? Eles são para este momento. Tá? Sempre que a Bíblia fala de dons espirituais, fala muito da questão prática da ação da igreja e também da questão de usar os dons até que Jesus venha. Tá? Isso aqui é nós temos alguns versículos bíblicos que falam disso, tá? Coríntios fala disso, Paulo tratando sobre os dons. Tá? Ele fala que os dons são para a igreja até a volta de Jesus. Então, aqueles que dizem que os dons foram apenas para a igreja primitiva, eles estão equivocados, tá? Porque os dons são para os dias de hoje também. Tá? Os dons não tem nenhuma passagem bíblica que afirma que os dons foram apenas para a igreja primitiva, mas o que nós observamos são passagens bíblicas confirmando que os dons são para a atualidade. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 12, de 3 a 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Essa leitura a gente pula ela para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai fazer referência a essa leitura durante a aula, tá? E eu suponho que você já tenha lido, tá? Se você não leu ainda, pode parar o vídeo e fazer essa leitura, mas durante a aula a gente vai voltar nesta leitura. A nossa introdução diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então isso aqui é uma definição de dons dada aí pela Bíblia de Estudo Pentecostal. Não é uma definição perfeita, alguém pode achar algum defeito, falar alguma coisa. Eu conheço uma melhor, conheço uma outra. Cada livro vai dar uma definição do que são dons, né? O livro do Wayne Grudem, por exemplo, ele fala que dons espirituais são habilidades naturais ou não, potencializadas pelo Espírito Santo para ser usadas em prol do reino de Deus. Então, no caso do Wayne Grudem, ele coloca até as habilidades naturais que o Espírito Santo potencializa. Ou seja, a pessoa já tem o dom para ensinar, ela já ensina muito bem, quem sabe ela tem formação pedagógica e tal, ela já é um bom professor, uma boa professora. Quando ela vai usar isso no reino de Deus, o Espírito Santo faz o quê? Potencializa aquele dom de ensino
e capacita mais ainda para que a pessoa ensine com excelência, algo sobrenatural. Então, no caso, a definição do Wayne Grudem é muito boa porque leva em consideração isso também. Mas, de todo jeito, nós vemos o quê? A gente observa que dos dons espirituais, seja qual for esse dom, o Espírito Santo é que está operando e capacitando. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Então, os dons espirituais estão vinculados à pregação do evangelho, a missões, fazer missões. A gente tem que sempre pensar dessa forma. A igreja está na terra cumprindo a missão de Deus e ela recebe uma capacitação sobrenatural para cumprir essa missão. Então, a gente tem que pensar dessa forma, que além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, que é para pregar o evangelho, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Tá? Efésios 4, 12 e 13 vai deixar isso bem claro. Qual é o objetivo? Que nós possamos juntos chegar à unidade da fé, aquilo que nos une. Tá? Os dons espirituais devem unir os crentes e não os separar. Tá? Para a edificação do corpo de Cristo. Até eu lembro quando teve a última aula da revista anterior, né, que a gente falou de dons, né, a aula que falou de dons, se não me engano foi lição 5, se não me falha a memória, muita gente falou assim, é possível um ímpio ter dons espirituais? Do meu ponto de vista, não é possível, porque os dons, eles são para a edificação do reino de Deus. É algo constante, que é usado com frequência com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Então, alguém que não crê em Jesus como Salvador, uma vez ou outra, se Deus quiser usar essa pessoa, que ele pode fazer isso, ele pode usar um ímpio se ele quiser, mas isso não caracteriza um dom espiritual. Tá? É uma ação soberana de Deus na vida daquela pessoa, quem sabe para dar uma palavra, falar alguma coisa, mas não significa que ela tem um dom espiritual. Então, eu defendo a ideia que o dom espiritual é para crente, salvo em Cristo Jesus, e tem um propósito de pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Tópico 1. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, 1.1. O dicionário bíblico Wycliffe, né, acho que é assim que pronuncia, tá? Eu acho que é Wycliffe ou Wycliffe, eu já vi falar os dois jeitos. Mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Tá? Uma delas, a origem dessas palavras, é essa aqui, Natan. Ela traz a ideia de dar, significa dar. Tá? No caso, dar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, tá? Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares. No caso, no Antigo Testamento, a gente tem uma revelação um pouco mais progressiva, mais restrita. O Espírito Santo não é derramado sobre todos, como acontece na Nova Aliança. Então, Deus já começa a capacitar algumas pessoas para algumas obras específicas. No caso, reis recebiam ali uma capacitação para reinar, os sacerdotes, os profetas. A gente vê na construção do tabernáculo algumas pessoas que receberam a capacitação do Espírito Santo para trabalhar com metal, trabalhar com pano, com madeira. Então o Espírito Santo capacitava de acordo com a necessidade, ali algo muito específico e pontual, tá? No caso aí, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus como um todo, ali da antiga aliança, como a gente observa na nova aliança. Então é diferente a antiga aliança da nova aliança. Na antiga aliança era algo sob medida para algumas pessoas específicas. Na nova aliança, Deus derramou o Espírito Santo, né, sem medida, e ele capacita todo e qualquer crente. Né, basta o crente pedir, buscar, né, estar ali, no caso, com o desejo de fazer a obra e buscando dons espirituais, e Deus vai capacitar. Então está disponível para todos os crentes, sem exceção. No Novo Testamento, tá, no tópico 1.2, tá, o mesmo dicionário, no caso o Wycliffe, informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam com o verbo grego didome. No caso, o verbo também significa dar, tá? No caso, dar aí alguma coisa para alguém. Tá? No caso aqui, Filipenses tem um contexto aqui de doar uma quantia financeira, tá? Fala assim, ó, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Tá? Filipenses 4,15, Paulo vai elogiar esta igreja porque eles estavam dispostos a dar, no caso, uma
contribuição financeira, mesmo eles tendo dificuldades financeiras, eles ajudaram no momento que Paulo estava precisando. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos. Então é nesse sentido, tá? O dom está disponível para a igreja, para ser usado em prol do reino de Deus. Tá? Então é um dom espiritual se você usa em prol do reino de Deus. Se a pessoa ela nasce com uma habilidade de ensinar e ela não usa isso em prol do reino de Deus, podemos dizer que essa pessoa tem um dom que Deus deu para ela, tá? Isso aí foi dado por Deus, ninguém vai nascer com um dom que veio do nada, foi Deus que deu. Mas como aquela pessoa não usa aquele dom em prol do reino de Deus, aquele dom não é potencializado pelo Espírito Santo, então ele não pode ser considerado um dom espiritual. Tá? Eu estou colocando aqui dons espirituais, qualquer habilidade que é usada no reino de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso. Tá? Segura aí. Tá? Então, ensinar, exortar, aí no caso vem os dons mais miraculosos, como curar, enfim. Então, são todos dons dados pelo Espírito Santo. Então, no caso, promover a libertação. Ministra cura aos doentes. Então, você que é crente, que sente esse desejo de orar por pessoas doentes, você sente que Deus quer te usar nessa área, você sente que Deus tem um plano para você com relação aos doentes, você, no caso, pode orar e pedir a Deus para que Ele possa te capacitar mais. Tá? E você vai lá e ora. É claro que é de acordo com a soberana vontade dEle, Ele vai curar quem Ele quiser, mas Ele quer te usar. Ele quer que você seja esse instrumento na mão dEle para ministrar a cura na vida de alguém. A maioria dos cessacionistas, pode-se dizer todos eles, negam a questão do dom de cura para os dias de hoje. Mas não tem nada na Bíblia que afirma isso. E eu já presenciei várias ocasiões em que Deus curou. Eu até tenho um exemplo meu, tá? Um testemunho meu, que eu estava doente quando era criança, de cama, queimando de febre, e meu pai orou por mim, e ao finalizar a oração eu levantei e saí correndo, fui brincar com meus amigos. Então ali eu fui curado. Então eu acredito sim na atualidade dos dons espirituais, porque eu tenho vivenciado isso. Então Deus curou no passado e Ele cura também no presente. No caso, né, nós temos que também proclamar a salvação do homem para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos fazer isso. Em nome de Jesus, vamos proclamar a salvação e pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo nos capacita para esta obra. Tá? O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5 deixa bem claro que há só um mediador entre Deus e o homem, no caso, Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós chegamos a Deus e, por isso, no caso, nós podemos receber dons do Espírito Santo. Então, o crente hoje, qualquer crente, pode chegar na presença de Deus e pedir dons espirituais, dons do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural para que possa fazer algo, ser usado em prol do reino de Deus, no caso na igreja, em qualquer área do ministério, enfim. Deus quer usar todos os crentes, mas nós temos que pedir, nós temos que nos colocar à disposição, temos que chegar e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então é isso que Deus espera de nós, tá? Todos os crentes têm acesso a Deus. Então a gente não pode achar que os dons espirituais são restritos aos líderes, aos pastores, presbíteros. Não, é para todo crente. 1.3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. Preste bastante atenção. Nós temos algumas listas de dons. Eu vou citar algumas aqui nessa aula. E estas listas não têm como objetivo serem exaustivas. Assim, tipo assim, são esses aqui, ponto final. Não. Essas listas de dons, elas podem ter outros dons que Paulo não colocou lá, mas o Espírito Santo pode nos dar. E, ao fazer o estudo desses dons, nós podemos dividir em categorias.
Entretanto, isso é apenas para efeito didático, como o escritor da revista deixou bem claro aqui. É uma forma de sermos didáticos. Todos são dons do Espírito, estão acessíveis a todos os crentes. Mas para efeitos didáticos, nós vamos dividir em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esses dons aqui, serviço, espirituais e ministeriais. Entretanto, todos eles são dons dados pelo Espírito Santo. Não são somente os dons espirituais. Porque tem gente que pensa assim, o dom espiritual, o dom de cura, é o dom de fé, que é uma fé sobrenatural, o dom de operação de maravilhas. A gente pensa muito em algo assim extraordinário, sobrenatural e tudo mais. No entanto, o dom de evangelizar é um dom espiritual também. O dom de visitar, a Bíblia fala de visitar. O dom de liderar, dom de ensinar, temos isso. E tem gente que pensa assim, o dom de ensinar não é um dom sobrenatural. Quem foi que te disse que não é? Às vezes no ensino da palavra, você está ensinando, o Espírito Santo toca no coração da pessoa, a pessoa se arrepende de seus pecados, a pessoa passa a viver uma vida diferenciada através do seu ensino. Para que um milagre maior do que esse? Então o dom de ensinar também é um dom espiritual, é um dom sobrenatural. Então todos os dons que o Espírito Santo distribui para os crentes são espirituais e são sobrenaturais. Tá? Dessa forma, todo crente pode sim exercer algum dom na igreja. Basta ele procurar aquilo que ele faz com alegria, que ele faz que tem muito resultado, e orar para que Deus possa capacitar ele nessa área específica. Mas para efeitos didáticos, vamos dividir em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme encontra nas epístolas paulinas. Então, Romanos 12, de 6 a 8, a gente observa aí profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Tá? Olha só, tá? A profecia aparece aqui. Tá? Profecia. Vamos lá. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Fala palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia de novo, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então observe que apesar de nós colocarmos aqui, por exemplo, Romanos 12, de 6 a 8, tem aí dons ministeriais, mas tem outros dons também, tem dons misturado com a outra lista de Coríntios. Então eu não posso dizer que só essa lista de Coríntios, aqui dos 9 dons, são dons espirituais. Tem gente por aí que vai ensinar dessa forma. Eu particularmente não concordo e observo que o escritor da revista também não chega a fazer uma afirmação categórica disso. Ele deixa aqui em aberto, tá? Que no caso é só para efeitos didáticos. E alguns livros de teologia temática que eu tenho estudado também fazem a mesma afirmação, tá? Que os dons de Coríntios não são os únicos dons espirituais, mas todos os dons são espirituais. E a gente vê aqui em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre, ou pastor e mestre. No caso, mais uma vez aparece profeta. Profecia está junto aqui também. Então, olha só, a profecia aparece em todas as listas de dons. Então, insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático. Tá? Não vamos levar isso ao pé da letra, achar que somente os dons de Coríntios são espirituais. Não, todos os dons são espirituais, mas para efeito didático a gente divide daquela forma. Tá? Quando Paulo expõe este assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Ou seja, Paulo não quer colocar todos os dons que existem no universo, olha, só esses aqui. Não, é só uma lista que algo parecido pode acontecer também. Tá voltando aqui para a lista, a gente vê aqui exortar, repartir, presidir. Então aqui são dons que a gente observa que pode ter algo parecido. Aqui não tem, por exemplo, aqui, pode-se dizer assim, visitar doentes. Tá? Não tem. Não estou falando que é o dom de cura. Não de visitar de forma geral, principalmente visitar doentes. Não tem, mas a gente tem aqui exercer misericórdia, que é muito parecido. Alguém que está visitando os doentes está exercendo misericórdia. Então, a gente tem que observar que nem sempre a lista é fechada. A gente não vê dom de cantar.
Não tem na Bíblia dom de cantar. No entanto, a gente entende que uma pessoa que canta bem e é usado pelo Espírito Santo, essa pessoa tem o quê? Um dom dado por Deus, que foi potencializado pelo Espírito Santo para usar em prol da obra de Deus. Então, o dom de cantar, apesar de não estar em nenhuma lista de dons escrita por Paulo, ele pode sim ser considerado um dom espiritual. Aí muita gente fala assim, mas você está deixando muito em aberto. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na igreja e dizer que aquilo é um dom espiritual. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Surgiu por aí já, né, o dom do riso, a unção do riso. Há umas igrejas aí, sei lá, acho que lá para os Estados Unidos, deve ter tido no Brasil também. A unção do riso. As pessoas diziam que estavam cheias do Espírito Santo e começavam a rir, dar gargalhadas. Agora me diga uma coisa, qual a função disso em prol do reino de Deus? O que isso influencia no reino de Deus? Qual o impacto disso no reino de Deus? Nada, zero. Então isso é invenção, é modismo, não é dom espiritual. Então dom espiritual é algo que é usado em prol do reino de Deus. Visitar doente não está na lista, mas é algo que é usado em prol do reino de Deus e que é uma capacitação do Espírito Santo que é usado, realmente é pode-se dizer que é uma habilidade potencializada pelo Espírito Santo. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Não é todo mundo que tem uma disponibilidade para isso, mas aqueles que têm, o Espírito Santo vai lá e capacita e realmente a obra é feita com excelência. Então, a lista não é completa, mas tem outros dons que podem ser acrescentados aí. Então, o que Paulo está preocupado é exortar os irmãos a buscar o dom, usar o dom, né, em prol do reino de Deus. É isso, para a edificação da igreja de Cristo. Tá? Paulo não está preocupado em colocar uma lista completa, mas ele quer que nós busquemos os dons espirituais. De certa forma, também glorificar a Deus e evangelizar o mundo, tá? O propósito aí dos dons. Vamos para o tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Vamos falar de cada um aqui separado. 2.1, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Quando Paulo fala de dons aqui em Romanos 12, ele está dentro do contexto que está falando do corpo de Cristo, que cada parte do corpo humano tem uma função. Tá? O corpo humano, cada parte tem uma função e um depende do outro. Tá? Um membro do corpo depende de outro membro do corpo para que o corpo funcione. Então, na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Então, olhando o contexto de Romanos 12, quando Paulo fala de dons, ele está falando do corpo de Cristo, fortalecimento do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais têm que ser usados dessa forma, tá? Pensando, né, no geral, no corpo de Cristo, não de forma individual. Eu posso até dizer aqui, fazer um paralelo com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, é, no caso, individual. Eu citei aqui Gálatas 5:22, acho que é isso, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mas lá, Gálatas, Paulo falando do fruto do Espírito, ele está falando de algo individual, para o meu crescimento espiritual. Agora, quando fala de dom, aí não é para mim, tá? Não é para o meu crescimento, não é para a minha edificação, não. O dom é para o crescimento da igreja, a edificação da igreja, tá? Não é algo voltado para o eu, não é para ninguém se achar autossuficiente dentro do reino de Deus, pensando que pode fazer tudo sozinho. Nós temos que depender uns dos outros. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão aos santos. Tá? A ideia é que realmente mantenha comunhão. Pois, ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Tá? No caso, servindo ali dentro da obra de Deus, mas sempre tem alguém envolvido, sempre tem uma pessoa, você não faz sozinho. Então observe que os dons de serviço listados por Paulo em Romanos são o quê? Ministério, né, ofício diaconal, exortação, caso de encorajamento, repartir, presidir, que é o mesmo que liderar, e exercer misericórdia. Então são os dons que são classificados aqui pelo escritor da revista de forma didática, né, dentro desse contexto de Romanos, como sendo dons aí voltados para serviço, né? Só voltando aqui para a gente reforçar isso aí. Então, dom de serviço, ministério, exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. Então, tá? Esses dons estão relacionados a uma ação
em prol do outro, do próximo. Tá? O objetivo aqui é que realmente ele seja usado, né, de forma coletiva. Portanto, se você tem um dom e deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Tá? Se você tem um dom, eu nasci com esse dom. Olha, Deus, na sua soberania, quando você nasceu, ele já sabia que você ia se converter. Estou colocando aqui numa perspectiva soberana de Deus. Ele já sabia que você ia se converter. E ele já te deu um dom para que quando você se convertesse, ali você já usasse esse dom em prol do reino de Deus. Então não seja arrogante. Porque eu tenho um dom natural, eu tenho um dom que eu nasci com ele. Foi Deus que te deu. Tá? Isso aí foi Deus que te deu. E essa habilidade que Deus te deu, ele te deu pensando no seu reino. Ele te deu para que um dia você se convertesse e usasse essa habilidade no reino de Deus. E quando você começar a usar, o Espírito Santo vai te potencializar para você fazer isso com mais excelência. Tá? Então, qualquer que seja a habilidade que você tem, que pode ser usada em prol do reino de Deus, é porque Deus já te deu isso. Ele só está esperando você colocar em ação. 2.2. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, 1 Coríntios 12:1, Paulo começa falando dos dons para que a igreja possa conhecer os dons, não ser ignorante com relação aos dons. Então, Paulo cita alguns dons, a lista de 1 Coríntios 12, a gente já viu aí, tá? E apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, tá? Então há um dom um pouco mais miraculoso, mais sobrenatural, a gente fala assim, não, isso aqui é algo do mundo espiritual, realmente, né? Mas Paulo, ele desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então este dom é algo miraculoso e tudo mais, mas ele está acessível para todos. Ele deve ser usado em prol do reino de Deus. Qualquer pessoa pode buscar esse dom. Então, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Tá? Então, a gente observa que, dentro do contexto da igreja de Corinto, aquela cidade que tinha templos dedicados aos deuses ali, os deuses gregos, que as pessoas se envolviam com aqueles deuses, adoração aos deuses. Então, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistério. Então, Paulo tem que orientar para que eles não misturem as coisas, porque dentro do contexto da adoração aos deuses, acontecia alguns rituais que, quando eles foram para a igreja, que eles se converteram, eles começaram a meio que assim, olha, eu acho que isso aqui é muito parecido com o que acontece lá. E Paulo vai orientar e fala, não, isso é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tá? Lá é uma coisa e aqui é outra coisa totalmente diferente. Adoração a deuses, muitas vezes os rituais envolviam relações sexuais e sacrifícios e tudo mais. Então Paulo vai mostrar que é diferente. Tá? Dentro do contexto do cristianismo, os dons espirituais, qualquer atividade sobrenatural, ela acontece mediante o poder de Deus. Tá? Não é algo do homem, não é algo de um espírito qualquer, mas o poder do Deus Todo-Poderoso. Então, os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Então, a igreja tinha que aprender a usar os dons, tá? Saber o que são os dons, como usar os dons. Então, tudo isso aqui Paulo vai passar para essa igreja de forma bem detalhada. Por isso, à luz de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Então, aqui, só para mostrar a importância dessa revista, a importância deste tema. Se os crentes lá de Corinto, da igreja primitiva, estavam com dúvidas com relação aos dons, imagine nós, imagine o povo nos dias de hoje. Então essa revista realmente é muito importante. Nós devemos, sim, à luz da palavra de Deus, ensinar sobre os dons espirituais. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, tá? Isso aí está na palavra de Deus, e se há distorções nessa tarefa, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem
tá, de forma correta o que a Bíblia diz. A gente observa assim muitas distorções, muitas coisas problemáticas em algumas igrejas, mas é porque falta o ensino verdadeiro sobre dons. Então isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso. Tá? Acontece muito a questão do fanatismo religioso, pessoas que estão ali cegas por causa de algo sobrenatural e por esse motivo elas menosprezam, né, o próximo, esquecem do básico, tá? Pensa tanto no sobrenatural que esquece do mais básico, que é amar o próximo. Tá? No caso, isso contribui também para o surgimento de corrupção doutrinária dos movimentos estranhos aí, Caicai, Dente de Ouro, dentre outras coisas, tá? E também de muitas heresias no meio de Deus, tá? No meio do povo de Deus, colocar assim, né? Corrigindo aí. Muitas heresias no meio do povo de Deus surgem por causa do ensino errado sobre dons espirituais. 2.3. Acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então a gente tem essa classificação aqui que encontramos dentro da carta de Paulo aos Efésios. E a gente vai estudar cada um de forma detalhada. Tá? Os propósitos que de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, tá, em primeiro lugar, qual é o propósito desse dom ministerial? Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, alguém que quer liderar, quer trabalhar no reino de Deus, em prol do reino de Deus, essa pessoa ela vai receber o dom ministerial. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Então, se a igreja tem pessoas com dons ministeriais, a igreja vai crescer em qualidade e em quantidade. Tá? E em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, quem é discípulo precisa aprender mais da palavra de Deus, ele precisa de um líder, ele precisa de um pastor, de um diácono, de alguém ali que tem um dom para conduzir nesse crescimento. Então, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. 1 Coríntios 5, 2, 3 fala assim: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem por tendo domínio sobre a herança, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então é assim que os dons devem ser exercidos, esse dom de liderança, os dons ministeriais, é com amor, de forma voluntária, não é por ganância, tá? Mas de ânimo pronto. Então o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Mateus 20, 26 e 27 deixa isso bem claro. Ó. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Então a lógica do reino é diferente da lógica humana. A lógica do reino, quem quiser ser grande vai ter que servir um pouquinho mais. Então, se você quer trabalhar no reino de Deus, quer fazer a obra, quer se entregar de forma completa, você pode buscar os dons ministeriais, mas entenda, isso é uma responsabilidade para você servir, não para você subir no pedestal e ficar achando que é melhor do que os outros, tá? Essa perspectiva do Novo Testamento é diferente daquela sacerdotal do Antigo Testamento, onde tinha o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, só ele podia entrar no Santo dos Santos, não tinha uma certa hierarquia. Tá? Dentro do Novo Testamento não existe esta hierarquia. Tá? Todos os que têm os dons espirituais, dons ministeriais, esses trabalham de forma igual dentro do reino de Deus, cada um com uma função diferente. Vamos para o tópico 3, que diz assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 3.1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Então, os cessacionistas, eles não encontram nenhuma passagem bíblica que fala que os dons cessaram, tá? Mais uma vez reforçando, o cessacionista são aqueles crentes teólogos que acreditam que os dons espirituais foram somente para a igreja primitiva.
tá? Não serviu para hoje. Então os dons cessaram, segundo eles. Aí o argumento, como eles não encontram nenhum versículo bíblico, eles vêm com esses argumentos malucos. Ah, por quê? Né, no meio pentecostal tem pessoas que estão se achando superior porque tem um dom espiritual e tal. Então isso é errado. Realmente isso é errado, mas eu não posso anular a promessa dos dons para os dias de hoje, porque tem uma ou outra pessoa que é arrogante e, né, quer ser melhor do que os outros por causa dos dons. Então a gente sabe que isso é verdade em muitos lugares. Mas isso não é uma prova de que os dons não são bons para os dias de hoje, não são úteis para os dias de hoje. Os dons são bons, são úteis sim, tá? Eles são para os dias de hoje. Entretanto, o apóstolo Paulo faz a questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento dos outros. Tinha essa questão também. Um falava assim, porque eu tenho tal dom. Então, aí o outro falava, não, meu dom é tal. Então o meu é melhor do que o teu. Então seria mais ou menos desse sentido, né? Algumas pessoas querendo ser melhor do que os outros porque tem um dom específico, né? Um dom espiritual específico. Então nós precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo deixou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, nesse propósito, sempre pensando em serviço. 3.2. Diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. São dons diferentes, são dons bem distintos, que também podem ser divididos em categorias. Tá? Então isso denota unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então a igreja de Cristo é uma unidade, mas é um conjunto de pessoas que estão trabalhando juntos ali em prol do reino de Deus. Então isso é a característica da igreja, unidade e, no caso, multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem a razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes nove dons por serem adequados à situação que havia em Coríntios. Então, provavelmente, quando Paulo escrevia uma igreja, ele citava algum dom, é porque aquela igreja específica estava precisando, né, de ouvir sobre esse dom. Então, se compararmos as listas aí de 1 Coríntios, Romanos e Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade da igreja local. Tá? Então, de acordo com a igreja. Tá? Quando Paulo fala profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer misericórdia aqui aos romanos, talvez ele está falando porque é a necessidade daquela igreja. Aquela igreja estava precisando disso aqui. Tá? Já em Coríntios, a necessidade era outra. Então, Paulo lista outros dons. Já em Efésios, a necessidade era outra. Então, Paulo cita outros dons. Então, Paulo vai colocando aqui os dons, né, de acordo com a necessidade da igreja. E aí, mais uma vez, reforçando, são esses dons aqui e outros parecidos com eles. 3.3. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Então, gente, tudo é pela graça, tá? Você que está me ouvindo aí, tudo é pela graça. Salvação é pela graça, tá? O galardão que vamos receber no céu é pela graça. Os dons espirituais também pela graça. Tá? Romanos 12,6 fala de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não podemos orgulhar-nos de portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, com humildade e temor a Deus. Então, não tem essa de querer se orgulhar, querer ser melhor do que os outros, porque tem um dom espiritual. Não, nada disso, tá? Os dons são para serem exercidos com humildade. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Tá? Não use dessa forma, achando que você, né, vai ser melhor do que os outros, porque aí tem um dom espiritual. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Tá? Então caracteriza pecado. Orgulho espiritual também é pecado. Muitas pessoas querem ser melhor do que os outros no mundo espiritual. Porque eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu tenho dons espirituais, eu tenho isso, aquilo. Então, isso dá margem até mesmo para algumas pessoas que gostam de criticar o movimento pentecostal. Tá? Infelizmente, isso tem acontecido, tá? No meio pentecostal, pessoas se exaltando,
mas não significa que o movimento pentecostal em si é errado. O problema não está no movimento pentecostal, não está no pentecostalismo, porque o pentecostalismo é bíblico, o problema está nas pessoas. As pessoas que, né, deixaram o coração se encher de orgulho e, por causa, né, do batismo com o Espírito Santo ou do dom espiritual, quer se considerar melhor do que os outros. Então, use o dom, né, com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Tá? Use o dom dessa forma. Tá? Deus quer usar cada um, tá, de acordo com a sua vontade, mas que, né, nós temos que fazer isso com humildade, com amor, pensando mais no próximo do que em nós mesmos. Foi por isso que Paulo colocou aqui, organizou da seguinte forma: ele fala de dons de forma geral, fala do amor no capítulo 13, né, capítulo 12 de dons, capítulo 13 do amor, e capítulo 14 ele volta a falar de dons, fala de línguas e profecia. Então, a gente observa que está o amor. Se não tiver amor, nada disso vale a pena. Então Paulo fala, se eu profetizasse, mas se não tivesse amor, não valia a pena. Se eu falasse a língua dos anjos, né, sem amor, nada disso, né, valeria de alguma coisa. Ou seja, não tem valor se não tiver amor. Amém? Então a gente chega na nossa conclusão aqui, né, foi rápido, né, até fui pego de surpresa aqui para a conclusão. Mas enfim, a gente chega aqui dizendo o seguinte, que o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há nada na Bíblia, nenhum versículo, tá? Não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Muita gente fala isso, mas está errado. A Bíblia não diz que eles deixaram de existir. Tá? Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, os dons espirituais, né, o instrumento de Deus, a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus que age de formas diferentes. Tá? E no caso, essa graça de Deus veio, né, sobre nós para que nós nos tornemos instrumentos espirituais, né, para fazer a obra de Deus. Tá? E tudo isso pensando no crescimento do reino de Deus. Amém? Então a gente chega aqui no final da nossa aula. Tá? Eu agradeço você que acompanhou até aqui. Tá? Convido você a seguir essa jornada até o final dessa revista com lições maravilhosas, reforçando o nosso WhatsApp aí, que você pode até enviar uma mensagem solicitando para entrar no grupo, tá? No caso, nosso número é 94 98409 2869. Tá? Este número aqui, né, mandando mensagem para ele, você vai receber o link para entrar no grupo, tá? Para receber o conteúdo em primeira mão. Então, a paz do Senhor, até a próxima aula.